Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso. Estamos aqui, conforme foi prometido, sobre Júnias, já que eu mencionei isto no vídeo anterior. Pois bem, Júnias seria uma mulher ou homem? Vejamos. O termo Júnias no grego, ele é gênero feminino. Acontece que muitas versões traduziram como gênero masculino, porque entenderam que quando mencionava Andrônico e Júnias, não se referia a um casal, mas a companheiros que eram parentes e, inclusive, estiveram com Paulo na prisão. Estes seriam bem conceituados entre os apóstolos, mas necessariamente não seria apóstolos. Nenhum deles seriam apóstolos, mas teria um conceito muito grande entre os apóstolos. Existe essa possibilidade de interpretação, gramaticalmente falando. Agora, existe também uma interpretação, até mesmo de longa data, de que Júnias, na verdade, era a esposa de Andrônico. Considerando que no versículo 3 menciona Saudai a Prisca e a Áquila, menciona um casal, logo no versículo 7 estaria mencionando um outro casal e estes tinham um conceito também entre os apóstolos, mas necessariamente não seriam apóstolos. Ou seja, Andrônico não seria apóstolo e Júnias não seria apóstola, mas teria um alto conceito, seria notável entre os apóstolos. Agora, existe também interpretação que diz que tanto Andrônico quanto Júnias seriam apóstolos. Agora, a gente precisa entender. Se for apóstolos, em qual sentido? No sentido restrito dos 12? Jamais. E qual seria o sentido amplo? Quando a gente vai para o termo apóstolo, significa literalmente enviado, mensageiro. Esta é a ideia. A palavra apóstolo sequer foi traduzida para o nosso português, foi transliterado. Talvez daí a nossa dificuldade. De qualquer forma, eu quero apenas ler o comentário bíblico Broderman, que foi editado e publicado pela Juerp na época, no Brasil, que diz assim a respeito desses dois nomes. Andrônico e Júnias são considerados homens, porque neste caso, com a versão utilizada da imprensa bíblica brasileira antiga, eles eram considerados apóstolos, mas o grego dá margem para a tradução como Júnia, indicando que seria mulher. Diz uma coisa, embora gramaticalmente existe a possibilidade de ser o gênero feminino. Prossegue dizendo: todavia, a mulher que tivesse sido prisioneira com Paulo e tivesse sido enviada como apóstola com seu marido não é provável. Porque se você entender que Junias é uma mulher e ela é uma apóstola, você tem que dar a mão à palmatória e reconhecer que, independente do grau de parentesco ou proximidade com o apóstolo Paulo, ela esteve também presa. É isto que o texto, essa versão, pelo menos, está dizendo. Vai sugerir isto. Agora, ela esteve presa com Paulo, ou foi prisioneira com Paulo, não é provável. Então, não é plausível nesse sentido. Muitos podiam ser chamados de companheiros de prisão, mas estes, numa alusão a Andrônico e a Júnias, tinham uma relação especial com Paulo nas labutas apostólicas. Afinal de contas, diz o texto, e eles foram companheiros de prisão. Deixando esse comentário de lado, eu vou para a nota de rodapé da Bíblia de Genebra, que diz assim: Andrônico e Júnias, ambos são traduzidos como nomes masculinos. Boa parte das versões vai colocar Júnias como masculino e não feminino. Neste caso, eles seriam companheiros, seriam amigos, seriam parentes do apóstolo Paulo e companheiros de prisão do mesmo. Todavia, reconhece que comentaristas mais antigos
eles teriam tratado estes dois nomes como um casal. Neste caso, Andrônico seria marido e Júnias a sua esposa. Já em relação ao termo que está nessa versão, são bem conceituados entre os apóstolos, aqui diz apenas notáveis entre os apóstolos, a versão. Ou seja, dentro desse sentido, que está tanto aqui quanto explicitado na nota de rodapé, na página de 1502, eles devem ter sido mensageiros especiais das igrejas. Lembra aquele conceito de enviado, de mensageiro? Aí a nota continua tratando Andrônico e Júnias como mensageiros, mas não no sentido apóstolo restrito, porque é atribuído tão somente aos 12. Bom, agora a gente precisa trabalhar um pouco mais essa questão. Partindo do princípio que gramaticalmente Júnias é feminino, é possível que ela fosse uma apóstola no sentido restrito do termo, que é atribuído tão somente aos 12 apóstolos, jamais. Ela poderia ser considerada apóstola no sentido de mensageira ou enviada. Aí sim. Uma outra coisa que precisa ser dita. Quando a gente menciona Júnias como apóstola, é uma possibilidade de acordo com algumas versões. Já existe também a possibilidade de ela ter um bom conceito entre os apóstolos, mas não necessariamente que ela fosse apóstola. É uma outra questão. Vai depender muito, primeiramente, do manuscrito a ser utilizado. E, para tanto, eu precisaria recorrer ao texto crítico, ao textos receptos, a outros textos majoritários, enfim, ao texto, deixa eu ver, crético, que eu já falei, que é o crítico, majoritário, bizantino. Eu teria que analisar esses manuscritos. E, por fim, ver como é que poderia se enquadrar gramaticalmente e fazer, então, uma colocação. De qualquer maneira, a gente sabe que Júnias, quer sendo uma mulher, esposa de Andrônico, não era apóstola no sentido restrito ou estrito da palavra. No sentido amplo, poderia ser. Poderia, mas vai ainda surgir um debate. Porque alguns vão traduzir que ela e Andrônico, no caso, eles eram bem conhecidos pelos apóstolos. Aí, nesse caso, Junias não seria apóstola, apenas conhecida pelos apóstolos. Existe esse debate. E a gente não vai esgotar aqui. A minha pretensão é ajudar o professor da Escola Bíblica Dominical. Eu não vou nem entrar qual é a interpretação mais forte, mais plausível. Não vou nem entrar nesse mérito, porque existem coisas, tipo, João Crisóstomo, ele trata Júnias como mulher e apóstola. Provavelmente, mesmo não conhecendo João Crisóstomo, não convivendo com ele naquele tempo, ele não empregou apóstola no sentido que você ou eu possa conceber nos dias atuais. Mas provavelmente em relação a ser mensageira, a ser uma enviada nesse sentido, provavelmente. Agora a gente precisa saber também que nem sempre o testemunho dos pais apostólicos, por mais importantes que sejam, e a gente precisa saber qual foi o entendimento dos pais nos primórdios, etc. e tal, não constitui regra de fé e prática. Desta forma, a gente apresenta essas possibilidades, não fecha a questão nesse momento, precisa, como eu disse, ver os manuscritos, para então depois eh, me posicionar. Mas a princípio fica aí estas informações preliminares.